O que dá, né, gente? Olha, preparei ali, eu achei que ia ter um negocinho alto aqui, porque eu sou alta e a mesinha das costas da nova. Pode? Claro. Fica ótimo para mim. Ai, obrigada, viu? Pode me organizar aqui. Aonde? Você vai ficar mais confortável. Licença, tá? Não tem problema ele ficar assim, não. Porque senão ele vai ficar. Eu percebi mesmo. E ainda cobrindo os olhos. Gente, enquanto ela traz, vamos orar? Vamos pedir a Deus, porque sem Ele, sem a presença dEle aqui, eu nem consigo. Vamos orar? Querido Pai, Senhor, como é bom, Pai, estar diante do Teu trono. Senhor, nós temos o privilégio de nos chegar diante de Ti, Senhor. O trono da graça, o trono que cura, o trono que restaura, o trono, Senhor, que nos faz nos sentir amada, filha amada, Senhor. A identidade sua, Paizinho, que o Senhor nos deu. Pai, obrigada, Pai, pelo privilégio, Senhor, de estar aqui nesse evento. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de respirar. Obrigada, Senhor, pela comida gostosa na nossa mesa, por esses momentos tão preciosos, Pai. Senhor, nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Teu Espírito Santo, Senhor, para dar entendimento da Tua palavra. Senhor, eu sou pecadora, eu sou tão falha, Senhor, mas que eu seja só instrumento da Tua palavra, Pai, para alcançar quem o Senhor queira. Nós não estamos aqui por um acaso. Nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui para compartilhar da Tua presença, para nos apresentar as Tuas amigas, amigas de Jesus. Ah, Paizinho, entra aqui, Senhor, faça morada. Encha, Senhor, que nós possamos transbordar o Teu amor. É o que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Aqui? Tá, aqui. Comparação. Só um momentinho, gente. Que eu sou do papel e hoje eu resolvi ser moderna. Eu sou do caderno, mas hoje eu resolvi falar assim, não, eu vou ser moderna. Né? Vou ser moderna, vamos lá pro tablet, que a pessoa não sabe nem ligar. Primeira vez. Tu tem que a primeira vez. Bom, não sei nem colocar o negócio. Deu certo. Ok. Vou me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Maísa Chagas, filha amada de Deus, joia rara, menina dos olhos do Pai. Eu sou o sonho de Deus aqui na terra. Meu pai fala aqui na palavra dele que eu sou imagem e semelhança dele. Eu sou parecida com meu pai. E eu não fui desejada pelos meus pais. Meu pai fala que eu sou a caçula, então eu fui escapulida. Parece que é algo que não foi planejado. Mas eu não fui planejada pelos meus pais da terra. Eu fui planejada pelo meu pai do céu. Porque na Bíblia fala que ele sonhou. Só o negócio ali, ó, porque aí quem tá aqui não consegue ver. Então vamos. Vamos por ali, ó. Você gosta de ver? Então você põe aqui nesse cantinho aqui, ó. Menino do céu. Oh, meu amor, você machucou? Não. Aqui, ó, pronto. Aí todo mundo consegue ver. Você Ai, tá não conseguindo vi. ver daí agora? Continua vendo aí? Ai, eu não machuquei ela não, né? Ai, susto. Ai, que ótimo. Então tá ótimo. Deus sonhou comigo. Na palavra dele fala que ele sonhou. Antes dele de me colocar no ventre da minha mãe, eu sou sonho de Deus aqui na terra. E falar de comparação, não tem como falar de comparação sem falar da nossa identidade. A comparação é um veneno, gente, para a nossa identidade. Ela destrói, ela distorce a nossa real identidade em Cristo Jesus. A identidade que Deus nos deu é distorcida no mundo de hoje. Quando a gente vai lá para os likes, quando a gente vai lá para a rede social, quando a gente vai lá, a gente se compara com os likes. Quem é que casada compara com a mulher lá ideal? A mãe, nasce uma comparação. Gente, eu lembro da minha irmã. Eu era aquela mãe assim, que eu não tinha muito
de sentar, de conversar. E a minha irmã, meu sobrinho, tocando terror em casa, ela agachava e falava assim, Vitor, isso é uma boa atitude. E o menino assim, dando birra, rolando no chão, e ele, Vitor, isso é uma boa atitude. Eu falava assim, gente, põe esse menino de castigo, pelo amor de Deus. Mas eu me comparava com ela. Eu me comparava de não ser uma mãe com tanta paciência. Mas a identidade, nossa, tá ligada, não tem como falar de comparação sem falar da identidade. A identidade, a comparação, ela gera soberba, inferioridade, que gera inveja. A gente sente inveja quando a gente se compara. E o inimigo, gente, ele não está de brincadeira. Nunca numa geração a gente foi tão distorcida na nossa identidade. E por muitos anos eu passei usando a identidade que o mundo me colocava. Eu fui médica veterinária. Primeiro eu fui jogadora de basquete profissional, modelo, miss, médica veterinária, esposa, mãe, empresária. Isso são cargos, são funções, são profissões. Não é a sua identidade. Não é a sua identidade. A sua identidade é o que Deus fala ao seu respeito. E o mundo ele vem com essa comparação e a gente é imagem e semelhança de Deus. Nós somos únicos para Deus. Não tem duas Maísa. Tem uma Maísa. Não tem. Ontem eu estava aqui tirando uma foto com a Karina, né? E aí tirou de um ângulo diferente. Gente, eu tenho 1,80 m de altura. Então, o meu pé é do tamanho assim, vamos falar, daqui para Nova York. Né? Do meu dedão do pé, o calcanhar pega um Uber. É gigante. E dependendo da foto, ele ficou desse tamanho, né? E aí eu falei assim, amiga, corta esse pé. Eu não tenho o pezinho da Karina Bach. Mas como que eu vou ter o pé da Karina Bach com 1,80 m, gente? Eu não pararia em pé. Então, você entende que a gente tem um shape, que a gente tem dons e talentos específicos, que você que foi criada única, você não é rascunho, você é obra-prima. Quando você entender sua real identidade, não tem comparação. Não tem comparação. E a comparação vem até no meio da palestrante, da pastora, da ministra, das redes sociais. Por quê? Eu falo assim. Olha que lindo o jeito que ela fala diferente. A outra lá fala diferente. Tem uma que grita, tem uma que tem o sotaque de Goiás, a outra tem o sotaque do Rio. Cada uma de um jeito. O meu jeito de falar, às vezes eu vou alcançar um nicho de pessoa que vão se familiarizar com o gosto, né? A gente ali se conecta. Às vezes, a outra ali não vai gostar do jeito da Karina. A outra ali não vai gostar do jeito da outra que grita. E cada uma vai se conectando. E eu acho tão maravilhoso isso, porque Deus, ele tem levantado mulheres específicas. Ele não tem levantado mulheres iguaizinhas, forminha de bolo. Cada uma com a sua essência, cada uma com a sua função, cada uma diferente para o reino de Deus. E isso é muito maravilhoso. A gente não é caixinha de sapato, a gente não é forma de bolo. A gente, cada uma é única. Os meus dons e talentos são únicos. Não tem como. Os meus dons e talentos é de um jeito, o seu é do outro. E a comparação, gente, só vem para destruir a nossa identidade em Cristo Jesus. Porque quando a gente entende que somos filha amada, o Pai te vê como filha preciosa, menino dos olhos de Deus. É aqui, ó, na palavra de Deus que fala, nação santa, sacerdócio real, embaixadora do reino. Você tem noção que você representa o reino de Deus aqui na terra? Você é o sonho materializado de Deus? O sonho de Deus na terra. Deus planejou você antes de você nascer. No Salmo 139 fala isso. Na 1 Pedro fala, você faz parte de uma geração eleita. Gente, quando a gente toma posse da identidade que Deus nos colocou, não tem comparação. Quando essa faixa aqui, nossa, vai tanto tempo que eu não uso que eu não sei nem de que lado é mais, acho que é aqui. Quando eu usei essa faixa durante um ano da minha vida, é uma faixa que dá um título, que abre portas, te empodera para muita coisa.
Mas hoje eu olho essa faixa, e antes de eu pegar ela para vir para cá, eu falei assim, essa faixa é a faixa da comparação. Eu vejo a faixa da comparação, porque foi o ano da minha vida que eu mais fui doente, porque eu me comparava muito. Ah, tem que ter o quadril 90. Não, agora é 92. Ah, cintura 60. Ah, não, o nariz agora tem que ser fino. Não, agora o maxilar tem que ser marcado. Ah, não, agora você tem que emagrecer 20 quilos. Ah, não, 20 quilos engordou demais. Agora você tem que emagrecer, tem que engordar mais 5. E a gente sempre se comparava. Quando tinha prova de biquíni, você estava lá 20, 30 quilos, magra, seca no alface, você olhava para o lado, a menina com o shape trincado. Você falava, nossa, eu não tenho gominho. Ai, a minha bunda está flácida. Ai, agora eu tenho celulite. Gente, a comparação era um veneno. Por isso que nesse meio da moda, de modelo, de miss, tem tanta menina doente, emocionalmente, com ansiedade, depressão. Na minha época era bulimia. Na minha época era muita bulimia. E eu lembro do meu concurso, porque é um ano de preparação, um ano para você ficar nas medidas certas. E o concurso é durante uma semana. Os bastidores do concurso ninguém te conta. É muito difícil e desgastante. É muita comparação. Muita. Nessa época eu jogava basquete, eu era modelo e eu estava no último ano da faculdade. Então, assim, às vezes eu saía do curral com boi, fedendo cavalo, fedendo boi, fedendo bosta de vaca, para fazer um ensaio fotográfico. E colocava a faixa de Miss, enfim. Era uma loucura a minha vida. Era assim, da água para o vinho. Só que eu me comparava muito. Era a época da minha vida que eu mais fui doente. E nos bastidores do concurso, era muita comparação. Mas assim, muita. A minha identidade era distorcida. Eu não tinha identidade celestial. Eu não sabia. A minha identidade era o que o mundo falava ao meu respeito. Meu corpo, minhas regras, eu posso todas as coisas. Eu não sou obrigada a nada. Sou obrigada a nada. Gente, a gente é obrigada sim. É tão libertador falar, eu não sou obrigada a nada. Mas eu sou obrigada a dobrar roupa. Eu sou obrigada a achar pé de meia. Eu sou obrigada, gente é obrigada sim. Obrigada a nada não te leva a lugar nenhum. A gente é obrigado sim. Né? E essa faixa, ela me remete a isso, a comparação. A comparação. Hoje, quando eu tiro ela, eu sei que a minha identidade é formada no que Deus fala ao meu respeito. E não o que o mundo fala ao meu respeito. Sabe, eu vim aqui para te lembrar, quando tira os seus títulos, quem você é? Quando tira os seus títulos, o seu cargo de empresário, de advogada, de médica, de influencer, de pastora, de mulher, de esposa, de mãe, quem você é? Quem você é? Eu quero que vocês param para pensar sobre isso. Eu vou me apresentar aqui hoje, eu não vou falar dos meus cargos, eu não vou falar dos meus títulos, eu não vou falar de que eu sou mulher, que eu sou mãe, não. Eu quero que você se apresente falando quem você é, quando tira tudo. Está aqui, ó, na palavra de Deus, em Isaías 43. Isaías 43, eu nem deixei marcado, mas a gente vai achar. Isaías 43, porque é o verso que eu amo. Ele fala assim: mas agora, diz o Senhor, não sou eu que estou falando, é o Senhor, que criou Jacó, que criou vocês, que criou a Maísa, que criou a Carol, que criou vocês, que criou nós, que formou Israel. Não tenha medo, porque eu te redimi. Eu te chamei pelo nome. Você é meu. Gente, Deus te chama pelo nome, Ele sabe o nosso nome. Bilhões de pessoas na Terra, e Ele sabe o nosso nome. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não te subirão. Quando passar pelo fogo, ele não te queimará. A chama não atingirá. Gente, o Pai cuida da sua filha de uma maneira única e extraordinária. E aqui, lá no verso 10, mostra para que Deus nos criou, o nosso propósito aqui na Terra. Vocês daqui da casa do Le Jardin, vocês são minhas testemunhas. Vocês são os meus servos que eu escolhi para que saibam e creiam em mim e entendam quem eu sou. Gente, Deus é maravilhoso. O que eu mais gosto na Bíblia, assim, que enche o meu coração, é como ele trata as mulheres na Bíblia. Tem a mulher com fluxo de sangue, 12 anos que sangrava, uma mulher fedida, gente, 12 anos
Você imagina a catinga dessa mulher. Ela procurava a cura onde não tinha cura, gastou o dinheiro dela todo procurando recurso. Era fracassada emocionalmente, em relacionamento, não tinha amizade, não tinha família, cheia de rótulo. A Bíblia não fala nem o nome dela, fala mulher que sangrava. Ela ouve falar de Jesus, enfrenta a multidão, porque ela pensava assim, se eu só pegar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Quando ela toca nas vestes de Jesus, a Bíblia fala que, na hora, o sangramento parou. Mas o mais me chama a atenção nessa história é que Jesus restaura a identidade dela. Onde ela era mulher com fluxo de sangue, fedida, impura, Jesus chama ela de filha. Filha, porque a obra de Deus na nossa vida é completa. Ele não cura só fisicamente, ele cura emocionalmente e nos dá uma nova identidade. A mulher encurvada, no meio da multidão, aquela mulher encurvada, olhando para o chão. Eu acredito que ela não conseguia nem olhar para cima, para nada, só olhava para o chão, para o problema dela. Na Bíblia não fala o nome dela. Ela é conhecida pelo seu problema, encurvada, pela sua dor que ela é conhecida. E no meio da multidão, Jesus a vê. Se você está aqui hoje achando que ninguém se importa com você, que está no meio dessa multidão aqui, que ninguém se importa, Jesus te vê no meio da multidão. E ali os fariseus, mestres dali, começam a questionar Jesus, porque ele curou no sábado. Aí Jesus vai e fala assim, essa é minha filha, filha de Abraão. Como que eu não vou curar no sábado a filha de Abraão? Jesus fala, filha de Abraão, filha da promessa. Deus restaura a identidade dela. Jesus restaura a identidade de uma mulher que não tem nem nome. Jesus lembra para ela a sua identidade celestial. Eu amo muito porque quando a gente vai a Cristo, somos novas criaturas. As coisas antigas passaram e Ele faz tudo novo. Eu passei muito tempo da minha vida sem saber a minha identidade. Mas muito tempo, 35 anos, sem saber. Eu achava que era o que o mundo falava ao meu respeito. Mas quando eu conheci a Cristo, Deus mudou a minha dor. Deus mudou a minha vida e transformou a minha dor em propósito. A sua dor não é a sua identidade. E muitas vezes, muitas de nós somos conhecidas pela nossa dor. Ah, aquela mãe solteira, aquela lá, aquela divorciada, aquela viúva, aquela que faliu, aquela lá, aquela falida. Somos conhecidas pela nossa dor. E a nossa dor não nos define. O que as pessoas falam ao seu respeito não te define. O que te define é o que Cristo fala ao seu respeito. Vocês precisam muito entender isso. Eu demorei anos para entender isso. Vocês não sabem um pouco da minha história, mas eu vim para os Estados Unidos com 2 crianças para recomeçar a minha vida. E eu tinha passado um divórcio, pensei que aqui eu poderia ter uma vida nova. E eu passei por momentos muito difíceis aqui. Eu fui sobrevivente de tráfico humano. Eu poderia achar que já tinha tudo acabado para mim. Mas no meio da minha dor, eu encontrei Cristo. E como a mulher do fluxo de sangue, num congresso que chamava Florescer, eu tive meu encontro com Cristo. Ali eu me batizei, aceitei Jesus e Ele transformou a minha vida. Ele me deu uma nova identidade. Os meus títulos de Miss, modelo, gente, é título. Eu estou aqui para te dizer que você é filha, você é amada. Você é o que o Deus fala ao seu respeito. Se eu estou falando para alguém aqui que está num relacionamento abusivo, que fala você não é nada, você não serve para nada, deleta essas conversas que não vêm de Deus. Se você esqueceu quem você é, vai para a palavra de Deus, vai lá para Isaías, prega na sua geladeira, no seu espelho, todos os dias e repete, eu sou filha amada de Deus, eu sou joia rara, o meu pai sonhou comigo antes de eu nascer, ele tem planos de paz para você. O meu nome, em grego, ele significa pérola. E a pérola, ela se forma na dor. É uma areinha que entra,
Ela poderia expulsar, cria uma madrepérola ali, e com o tempo cria uma joia rara, preciosa. A nossa dor é nosso maior ministério. A sua dor é o seu maior ministério. Você vai ser a melhor pessoa para falar do seu divórcio, como superar. Você vai ser a melhor pessoa para falar para uma mãe sozinha como criar os seus filhos na palavra de Deus. Você vai ser a melhor pessoa para falar de uma empresa que às vezes quebrou e você conseguiu erguer ela pela palavra de Deus. A nossa dor é o nosso maior ministério, é o nosso propósito. Não tem comparação, somos únicas para Deus. Deus transforma a nossa dor em propósito. Deus cura e Deus restaura. O seu passado pode se transformar num testemunho poderoso para impactar outras vidas. Gente, eu estar aqui falando da palavra de Deus é porque eu conheci um Deus real. Eu conheci um Deus que eu ouvia falar. Eu ouvia falar, minha mãe falava, a família da minha mãe falava, eu ia para a igreja, eu escutava. Mas eu conheci um Deus que é real, que Ele me pegou no fundo do poço e mudou a minha vida. Se você está aqui hoje, você escutou falar de Jesus sua vida inteira, mas você nunca teve um encontro com Cristo, você está aqui hoje no lugar certo. Porque enfrenta a multidão, encosta na veste de Jesus, Ele cura as feridas, Ele restaura. Às vezes a gente está na doença da comparação, a gente se compara querendo ser o corpo perfeito, a mulher perfeita, a mãe perfeita. Mas quando a gente tem a identidade formada em Cristo Jesus, não tem comparação. Somos únicas. Temos dons e talentos únicos e específicos. Não tem como, não tem como. Deus restaurou a minha vida, Deus restaurou a minha história, Deus me deu um novo recomeço, um grande propósito, falar do amor de Deus. E eu posso te falar uma coisa? Eu descobri a verdadeira felicidade. Transbordar na vida das pessoas. Parece clichê, né? Hoje em dia está tão fácil, está tão assim, normal falar isso. Mas eu vou te falar, quando eu falo de Deus para você, quando eu transbordo na vida das pessoas na internet, na rua, no supermercado, num pequeno grupo, Deus transborda na minha vida também, sabe? Se você hoje está aqui buscando um propósito, pensando, para que Deus me criou? Eu sei que eu sou imagem e semelhança dele, menina dos olhos do Pai. Tá, eu entendi a minha real identidade. E agora? Para que Deus me criou? Para quê? Qual que é o meu propósito aqui? Deus criou a gente, aqui fala. Vocês são minhas testemunhas. E aí, às vezes, vocês podem falar, não, eu não consigo falar num púlpito. Eu não tenho esse dom. Mas você tem o dom de servir. Às vezes, você tem o dom de cantar. Às vezes, você tem o dom de acolher. Dons e talentos que Deus nos deu para transbordar. É aí que está a verdadeira felicidade. Testemunhar do amor de Deus no supermercado, na farmácia, sem às vezes precisar pregar, mas que as pessoas olham para você e falam assim, essa moça é diferente. Eu sinto algo. Eu vejo muito, as pessoas falam assim, ela tem uma energia diferente. A energia vem de Deus, fala, é a energia do Espírito Santo. É isso, às vezes você pode falar de Jesus sem precisar abrir sua boca em atitude. Esse é o verdadeiro cristianismo. É viver o que está aqui, ó, na prática. É tomar posse da palavra de Deus na prática. Não esquece disso não, gente. Por favor. Não esquece disso não. Hoje em dia o mundo está distorcendo a nossa identidade. Sabe? Aqui na Bíblia fala alguns personagens bíblicos que acabaram com a sua reputação. Saul era gente, a Bíblia fala que Saul era bonito, era porque o cara deve ser top. O cara era assim, como diz lá no Goiás, assim, né, não tem palavra, porque na Bíblia fala que ele era bonito, que ele era afeitoso, né, na palavra de Deus fala. E Saul começou a ficar com inveja de Davi, porque as mulheres começaram a cantar. Davi matou 10.000, Saul apenas milhares. E aquele ódio começou no coração de Davi, de Saul, a inveja destruiu o reinado de Saul. Os irmãos de José jogaram ele no poço através de uma comparação.
Comparou o amor do pai com o amor dos irmãos. Gerou inveja no coração dos irmãos de José e ele foi jogado no poço. José permaneceu fiel a Deus, porque ele tinha identidade formada na palavra de Deus. Davi, ele poderia ter se comparado com Eliabe, com o irmão mais velho, que era guerreiro. Se ele não tivesse, Davi, se ele não tivesse a identidade firmada na palavra de Deus, ele não tinha matado o gigante. Quando ele chegou para matar o gigante, o irmão dele falou: "O que você está fazendo aqui, seu pastorzinho de ovelha?" Davi, na palavra de Deus, nem deu moral para o irmão. Nem deu muita conversa para o irmão. Ele sabia quem ele era para Deus. Chega para Saul, Saul ri dele, acha graça que ele ia matar um gigante. Davi não dá nem moral para Saul, vai lá e mata o gigante. Davi sabia quem ele era para Deus. José sabia quem ele era para Deus. Ele sabia da sua real identidade. A gente toma posse muitas vezes do que o mundo fala ao nosso respeito, da identidade que o mundo coloca. E a gente é bombardeada o tempo todo por isso nas redes sociais. A gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado com o que as redes sociais estão falando quem você é, comparando com outro casamento que você não sabe o que acontece nos bastidores. Aí você fala lá, lá, o marido da fulana lava a louça todo dia, o meu deixa a toalha molhada em cima da cama. Você começa a se comparar, isso mina o seu casamento. Isso mina o seu casamento. Começa a tomar posse do que está na palavra de Deus. Deus cura e Deus restaura. Mas você tem que ter a atitude de ir a Cristo. A decisão é nossa. E ela é diária. A decisão de ontem não serve para hoje. A decisão de ontem serve para ontem. É todos os dias. Senhor, eu quero viver o que o Senhor fala ao meu respeito. Senhor, eu quero viver os teus sonhos aqui na terra. Eu quero que vocês olhem para o polegar de vocês, virem ele para cá. Somos únicas. Ninguém tem identidade nossa. Única. A íris dos nossos olhos são únicas. Mulherada aí quer pegar o celular do marido, quer pôr pôr sua face. Não tem como, gente. É único. Tem coisa que não tem como, é a nossa identidade única para Deus. Quando Satanás colocar a ideia na sua cabeça de se comparar, por favor, volta para a palavra de Deus e vê o que Deus fala ao seu respeito. Filha amada, sacerdócio real, nação santa. O meu Jesus, ele curou a minha vida, ele me resgatou de algo que poderia ser o fim. Se eu estou aqui hoje testemunhando para vocês, falando da identidade que ele me deu por direito, um preço alto, um remédio para comparação vem de um preço muito alto, um preço de cruz. Um preço de cruz, mas é free e ele é acessível para mim e para você. Eu queria que vocês tomassem posse disso hoje. Eu queria que a gente levantasse hoje, cada uma falasse: eu sou filha amada de Deus, eu sou sacerdócio real, eu sou nação santa, eu sou o sonho de Deus aqui na terra. Deus conhece cada detalhe da sua vida, Ele sabe da sua dor, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que passa no seu coração, Ele sabe dos seus sonhos. Nossos dons são exclusivos para um grande propósito. Para um grande propósito. Você é insubstituível para os olhos do Pai. Vamos orar? Querido Deus, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos a sua real identidade. Nós não queremos viver de comparação. Nós não queremos, Pai, ser comparada a ninguém, Pai. Nós queremos saber o que o Senhor fala ao nosso respeito. Filha amada, menina dos olhos do Pai, joia rara. Ah, Pai, nós sabemos que o Senhor sonhou conosco antes mesmo da gente nascer. Pai, o Senhor nos ama, mesmo a gente sendo falho, mesmo a gente sendo pecadora. Senhor, mesmo a gente nem querendo te buscar às vezes, e o Senhor continua nos amando. Um amor que constrange. Um amor, Senhor, que a gente não merece. E o Senhor nos chama de filha. Obrigada, Senhor.
Obrigada, Senhor, porque estar na tua presença é bom. A presença do Senhor, o Senhor cura. O Senhor nos dá uma nova identidade. O Senhor restaura. Pai, se eu estou falando para alguém aqui hoje que está com o coração quebrado, que veio aqui, Senhor, para ser curada, que vem aqui, Senhor, para dar o último suspiro para te conhecer. Pai, entra na vida dela, Senhor. Ela decide hoje, Pai. Ela decide hoje tomar posse da sua identidade. Ela decide hoje ser filha. Filha, Pai. Ela quer ser cuidada, Pai. Pai, cura e restaura. Cura, Senhor, e restaura tudo. Apara nossas veredas. Nos coloca nos teus caminhos retos. É o que a gente te pede, Senhor, e te busca incessantemente, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém. Eu pego. Meninas, vocês lembram desse painel aqui? Que é, pai? Amanhã? Está precisando desenhar o que Deus está fazendo aqui? A Maísa não estava aqui. Vem aqui, meu amor. Peraí, só um pouquinho. Isso aqui é para o Espírito Santo de Deus testemunhar, testificar o que o Senhor está falando com cada um de vocês. A Carol te passou um script? Não, Não. um script do que você ia falar? Não. Porque para mim também não passou, Não. Passou um tema, né? Não tema. E o Senhor está falando e refalando. Hoje pela manhã, mas elas colocaram assim, ó, enterraram todas as vozes Uau. que o inimigo fala a respeito delas. E elas escreveram aqui, ó, tudo que o Senhor fala a respeito delas. Mais uma vez o Senhor está falando sobre a sua identidade de filha. Mais uma vez o Senhor está falando, calem-se as vozes da comparação. E a única maneira de calarem essas vozes, como eu te falei, as vozes não vão continuar falando, reverberando, sabe? O tempo Ecoando inteiro. o tempo inteiro. Mas o seu papel é falar, eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Eu sou filha, amada, chamada, escolhida, e eu vou continuar vivendo esse chamado. Amém. É o Senhor que está te despertando. Esses 3 dias que você vai passar aqui intencional e intenso na presença do Senhor, você vai sair daqui no domingo realmente como uma rainha posicionada, filha amada, que não vai importar quando te perguntarem novamente quem é você. A primeira coisa que vai vir na sua mente é de responder, eu sou filha. Eu fui ganhada por um alto preço. Eu não mereci a graça do Senhor me alcançou. Porque tudo aquilo que a gente constrói na areia dos títulos, funções, né? A gente pode deixar de ser mãe. Você já pensou? Quando a gente perde um filho, perde um marido, perde uma profissão, um título, e daí a gente fica sem essa identidade. Quem nós realmente somos, fica perdida. E o Senhor só quer te lembrar mais uma vez. Você é filha amada. Então, se você não estava aqui hoje de manhã, eu vou deixar aqui, ó, por enquanto. Vem aqui e leia o que o Senhor diz a respeito. Porque as vozes que elas enterraram de manhã aqui estão ecoando para lembrar outras. Amém. Quem vocês são no Senhor. Antes de falar esse tema, eu estava orando muito pelo evento. E aí eu falei para Carol assim, Carol, Deus tem me tocado muito para falar de identidade e comparação. De identidade. E aí a Carol falou assim, comparação também. Então você vai entrar no tema da comparação. E aí eu orei para Deus porque eu nunca tinha falado do tema da comparação. E eu fui meditar na minha vida qual que era a parte que eu mais tinha sofrido comparação e aonde eu tinha sofrido comparação. E Deus ministrou no meu coração que eu sofri por comparação a vida inteira. Desde pequena, depois jogadora de basquete, depois Miss, e foi a vida inteira. Mas quando a gente ora para Deus e pede para Ele dar a palavra, é porque com certeza tem pessoas aqui que precisavam escutar e tomar posse da identidade de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada, Mari. Amém. Não consegui levantar. Tudo bem. Essa lembrancinha. Eu sou pequena também. Obrigada. Obrigada, muito. Tô aqui travado. Vou nem mexer porque vai que acorda. Não, pelo amor de Deus.
Ela não largou nem pode. Tenho, se vocês querem saber um pouquinho da minha história, eu escrevi um livro em inglês e em português, e ali está ali para vender, porque se eu for contar o meu testemunho aqui, aí a Carol tem que me dar 2 horas. Porque é muito longo. Mastigada. Tudo que a gente falou, tudo que nós vivemos até agora. Gente, agora vocês têm um tempo. Amém. Descanso, quem quiser ir para o quarto. Lá tem outra lembrancinha. Então a gente falou hoje sobre gestão do tempo um pouco e priorização, lembra? Então tem uma tarefa no quarto. Nós falamos hoje também sobre espelhos. Tem um espelhinho no quarto para vocês. E tem essa carta de Sara, de toda essa questão da comparação com a identidade. E tem um tempo